Oi, bom dia. Estão me escutando? Então, a gente estava conversando ontem no grupo da turma, professor, e tem muita gente, acho que a grande maioria, que está com muito trabalho para fazer. Esse semestre ele está sendo bem puxado. Toda semana a gente está cheio de trabalho, já é o final do módulo, né? Então fica pior ainda. Então a gente queria fazer um pedido, não sei se teria como. Esses últimos 4 planos que a gente tem que entregar, de repente entregar 2 ao invés de 4, porque realmente tem muito trabalho para fazer em todas as disciplinas e a gente não está tendo tempo hábil para isso. E a gente acaba deixando de se dedicar, né, deixando de fazer algo bom de verdade para só ir cumprir os prazos. Eu não sei se teria como. A gente conversou ontem no grupo. Oi, Adriele, bom dia. Que bom que tu falou. Vamos sim, acho que é o momento da gente conversar. Vamos pensar. Por que eu pensei nos 4 planos, tá? Para a gente ter contato com os 4 principais pontos de planejamento. E eu confesso, gurias, que imaginava vocês fazendo 4 planos em todos os módulos. Eu imaginava agora vocês fazendo 20 planos na última semana. Porque vocês imaginem que quando vocês estiverem em sala de aula, vocês vão fazer em torno de 20 a 25 planos por semana, né? Então, acho que a gente já tem uma tarefa reduzida. Mas eu concordo muito com o que a Adriele disse de fazer as coisas com qualidade e não fazer só pelo prazo. E a gente vive um momento totalmente atípico e como vou dizer assim, com todos as flexibilidades que precisamos. Se precisamos ter flexibilidade é nesse momento, né? Eu topo, não tem problema. Entretanto, eu quero definir os 2, tá? Como a gente já teve contato com adição e multiplicação com mais ênfase nos demais, necessariamente, então, esses 2 que vão fazer sobre geometria e grandezas, tá? Que foi o que a gente não viu ainda, que é uma forma de provocá-las a verem os textos de referência, porque os textos de multiplicação e adição a gente já viu de algum. Se isso as ajuda, eu quero ajudá-las. Fica bem assim? Tá? Entretanto, Adriele e os demais, digo isso a todos, tá? Porque eu entendo que a Adriele está falando pela turma nesse momento, não é o específico. Precisamos aprender a fazer planos de aula. Como professor querendo judiá-las ou massacrá-las, é o próprio da saber fazendo, tá? Podemos aliviar a quantidade sem dúvida. Cris já te responde aí, Simone, é geometria e grandezas e medidas, tá? 2 planos, um de geometria, um de grandezas e medidas, tá? Podemos negociar isso, então. Se alguém já fez e quer mandar os 4 planos, pode mandar. Que daí eu já reviso os 4, só alegrias. Tá, João, e assim, uma pergunta minha. É geometria e grandezas. Eu não terminei de ler os textos, tá? E se surgir alguma dúvida ao longo da semana, eu posso te mandar e-mail? Tu prefere e-mail ou no AVA? Alguma dúvida que venha a surgir? Pode mandar, com toda certeza, mandem. Tanto faz. Normalmente, eu respondo no AVA mais rápido, mas eu também respondo então rápido tá. no e-mail. Não, tá bom, então. Não faz diferença. Respondo Tá bem, então. Tá, não? Se Tá, se muito bem. obrigado. Já de antemão, já te agradeço, porque 2 já é menos, e não é nem pelo trabalho em si em fazer, mas eu acho que pelo pouco tempo que nós temos, na verdade, né? A gente não se nega em fazer. Mas ontem a nossa turma
Tava todo mundo apavorado porque é muito trabalho e a nossa turma preza muito por qualidade, assim, de aprender e eu tô vendo, assim, que todo mundo está cumprindo o prazo, as pessoas estão fazendo as coisas e o aprendizado está ficando para trás, entendeu? Então, assim, ó, eu pretendo sim ler, terminar de ler os textos e o que eu não entender, eu já vou te mandar no AVA para mim tentar fazer o melhor possível, entendeu? Tá, não, mano, com certeza. Tá bem, então. Gente, eu acho que então. Não, deixa eu ver que horas são. 8h03, tá? Vou deixando espaço para vocês perguntarem e virem mais um pouquinho. Daqui a pouco eu falo mais. Perfeitamente, Rafa. Não sei se entendo bem a tua pergunta. Me ajuda a entender um pouquinho mais. Eu acho que ela está com dificuldade na interpretação dos dados. Uhum. Tá. Entendi. Tá, nós estamos falando, não é fazer o banner, né? Tá. Então, o que acontece? Nessas horas na pesquisa é quando normalmente a gente percebe que tem problemas no nosso próprio planejamento de questões, né? Que tem questões com coisas que a gente não precisava ter perguntado, porque elas não vão ajudar muito nas conclusões, e outras que faltaram, né? Mas vamos ver que a gente tem que lidar com o que tem, né? Vamos lá, assim. A gente tem que pensar que no banner tem que ter, assim, ó, o objetivo da pesquisa, tá? Então, o meu objetivo da pesquisa foi perceber como está o sono dos acadêmicos de pedagogia durante a pandemia, tá? Como é que está essa questão do sono? Aí tu fez 5 perguntas. Se eles alteraram o horário de sono, se durante a noite estão levantando muito para dormir, se estão tomando algum tipo de medicação para dormir. E aí, o que tu vai fazer? Tu vai apresentar esse objetivo e esses dados que tu obtém na pesquisa através das tuas perguntas, tu vai representar eles em textinhos com gráficos e tabelas. Tá? Vai ter gráficos e tabelas. Agora, por exemplo, o teu objetivo era analisar o sono dos estudantes, e lá pelas tantas tu perguntou como está o jantar deles, e tu não consegue juntar isso na hora de analisar, tu tem uma pergunta que tu perdeu na tua pesquisa, entende? Perdeu no sentido de que ela não vai conseguir se relacionar com o teu objetivo. Então, a pesquisa estatística, ela não é uma pesquisa que tem uma técnica de análise que a gente vai olhar aquele dado e criar uma interpretação sobre ela. Pelo contrário, o que a gente quer é mostrar o dado estatístico, né? E o dado estatístico é que tem que falar por si. Por exemplo, eu posso mostrar um caso muito específico agora, né? Quando a gente mostra estatisticamente o número de mortes pela Covid-19 lá nos principais jornais de mídia, o que eles colocam? Eles colocam gráficos para apoiar esses dados. E aí eles dizem lá, hoje morreu 1.000, 2.000, Deus me livre, morreu tantas coisas. E não precisa de mais análise, porque o dado estatístico com o gráfico exibindo isso mostra essa relevância, tá? Entretanto, agora, por exemplo, vi este final de semana na mídia uma pesquisa que aí é de outra qualidade, que não é estatística, entrevistando os motivos e razões das pessoas que são contra o isolamento social e são
favoráveis à abertura de comércio, ausência de restrição. E aí a pesquisa vai mostrar que dentre estes contingentes de população, aí tem uma análise, que não tem na pesquisa estatística, está uma parcela significativa da população que precisa de grana, e que só obtém grana com a vida um pouco mais ativa, que as restrições de circulação de pessoas impedem o sustento em níveis elementares dessa família, tipo, se não trabalha de dia, não come de noite, literalmente. Então, essas seriam as pessoas. Aí isso tem uma análise para além da estatística. Eu não estou demandando essa análise para além da estatística. No pôster é apresentar o dado estatístico. E aí, se vocês quiserem ser charmosos, vocês fazem ainda um último quadradinho com as conclusões. Por exemplo, então, vocês têm lá o objetivo de analisar o sono dos estudantes. Vocês respondem, os dados indicados analisam que os estudantes estão dormindo como bebês durante a pandemia e felizes porque não precisam acordar cedo para as aulas. É como, por exemplo, a gente diz, a pandemia é um horror, mas tem várias pesquisas, inclusive estatísticas, mostrando ganhos secundários. Por exemplo, eu tenho ganhos secundários com a pandemia, por exemplo, não preciso me deslocar à universidade, ando menos de carro, saio menos de casa, consigo trabalhar de casa, gastei menos em comprar roupa, né? Então, isso tudo são ganhos secundários que a gente chama da situação, que a gente pode ir anunciando a partir das... Será que te ajuda, sim? Ajudou muito. Ajudou muito. Estou lendo o chat aqui. E isso, podem escolher o gráfico e tabela que quiser. E, na verdade, em relação ao pôster, gurias, aí eu queria mais do que nunca ver a criatividade de vocês. Porque aqueles que eu coloquei lá não são nem modelos para seguir, são exemplos de pôsteres, tá? Exemplos em que sentido? Para vocês verem como é que é. Será que eu posso botar cor? Será que eu posso ser bem... cheio de coisas? E sim, podem. Foram exemplos de outros pôsteres até que ganharam aqueles concursos que a Gabriela falou, que são bem referenciados, assim. Então, é para olhar, mas se vocês quiserem fazer o pôster de outra maneira, todo grande, por exemplo, quando a gente estava no presencial, a gente fazia os pôsteres de EVA. Sei que adoram. Fazíamos os pôsteres com materiais para apresentar, assim, com cartolina, com coisa. É mais ou menos essa ideia de fazer digital, assim. Então, nossa, toda a criatividade de vocês em relação a isso, tá? Eu queria perguntar, mas é uma pergunta do pôster, que daí eu vou entrar nos planos de aula. Vamos matar um pouquinho mais essa coisa do pôster e da pesquisa, tá? Vamos lá, Kimberly está escrevendo. Precisa aparecer todos os gráficos da pesquisa? Não, Kimberly, não precisa. Às vezes a pessoa viu que a pergunta não respondeu, ou às vezes, por exemplo, a gente tem duas perguntas que ajudam a responder as ações. O que tem que fazer é usar gráficos para apoiar para responder a sua pesquisa, mas às vezes a gente pondera que essa pergunta seria mais interessante ser analisada
por um texto, tá? Não precisa cada pergunta um gráfico e tabela, não. Não, mas tem que ter gráficos e tabelas em algum momento. Mas não é pá. Vamos lá. Vamos pensando aí no pôster. Pode, Simone, respondendo a tua pergunta. Pode ter um gráfico para cada questão. Tem alguém que fez assim, fizeram as até para um pôster, então vai que o gráfico dá um charme ali a obra o gráfico dá um charme ali no pôster. Né? Então podem ir por ali, sim. Isso aí, vão perguntando do pôster, eu não quero matar essas dúvidas. Tá? Poxa, agora eu tô aqueles bem fofoqueiros olhando o fundo da porta da Rafaela Chaplin, pensando se é o Felipe Neto, o Corey Monfort ou o cara do Crepúsculo que tá. Rafa, eu já tô me habituando nessa vida, mas aqui em casa é uma coisa mais dessa geração, é BTS. Os posters pelas paredes, assim. Bom, a Simone tá ouvindo cortado o meu som. Será que é eu ou é a Simone que tá lá? Eu tô te ouvindo bem. Tá bem, Ana. Então vamos começar a falar dos planos aí. Simone cheguei mais perto dos roteadores aí. Bem, assim, e se vocês não entenderem alguma coisa, Júlia e Simone perguntem que eu repito, não tem problema nenhum. Obrigada. Eu tô bem pertinho, eu tô no norte, mas não, falha às vezes, sabe? Mas eu te Obrigada. Ah, que bom ouvir tua voz. Vai perguntando. Bom, a pergunta da Simone é a principal, assim. O que é o cerne do plano de aula? É saber onde eu quero chegar. E onde eu vou saber o que eu quero chegar? É na avaliação. Olha, eu vou falar muito sinceramente uma coisa, assim, se, na verdade, tem uma pessoa com uma arma aqui atrás de mim, tá? Eu só tô falando isso por causa disso, porque depois eu vou negar quando ela disser isso. Eu não quero plano de aula com ladainha. Não se sintam atacadas nisso, mas vocês têm uns hábitos de escreverem no plano de aulas coisas supérfluas, coisas que vocês não vão utilizar. Eu quero um plano de aula que eu olhe para dar aula,
dentro disso, tá? Então, esse plano de aula precisa ter muita clareza didática do que é atividade. Se a gente pensar assim, eu vou criar objetivos para a minha aula, não vai não. Não vai não. Por que não vai não? Porque os objetivos que tu vai criar são os objetivos do currículo. Se eu fosse um diretor de uma escola, eu iria chegar lá para vocês no início do ano e dizer, esse aqui é o currículo da escola, aqui estão todos os objetivos que tu deve fazer no trimestre, no mês e tal. Aí o coordenador pedagógico ia revisar o caderno de vocês lá, o plano de aula, dizer, está dando os objetivos. Olha, fulano, esse objetivo aqui não é do nosso currículo, não faz sentido, está faltando, tu está trabalhando isso. Então, quem vai nos dar os objetivos das ações pedagógicas é o currículo. Se eu fosse esse diretor, eu daria esse documento para vocês. Entretanto, não sou, então nós vamos usar um currículo genérico. O que eu estou atribuindo como currículo genérico? O documento orientador do município de Rio Grande, tá? Que a gente poderia ter uma base, que a gente está pegando por base. Eu poderia pegar o de Pelotas, eu poderia pegar o do governo do estado, que é o referencial curricular gaúcho, eu poderia pegar a BNCC. Todos esses currículos estão sustentados de alguma maneira na BNCC, tá? Mas acho que faz mais sentido pegar o do documento municipal de Rio Grande, porque, né, é onde a maioria vai trabalhar e o que tem. Mas os que vão trabalhar em outros municípios, em outras redes, vão pegar currículos com versões similares. O que esses currículos trazem? Habilidades. O que queremos fazer? Desenvolver as habilidades. O que são nossos objetivos? As habilidades. Então, durante essa semana eu já recebi alguns planos de aula, vários deles com as pessoas escrevendo objetivos, dizendo as suas intenções de aula ou coisa assim. Não quero. Não é a ideia. Acho que é uma energia que não vale a pena criar objetivo. Objetivo a gente cria em pesquisa, cria em estudo, mas para dar aula o objetivo é o currículo. Se a gente sabe qual é o currículo da escola, a gente tem os objetivos. Às vezes eu trabalho em formação de professores aqui na rede e os professores dizem, eu não sei escrever o objetivo do meu plano de aula. Qual é o verbo que eu uso? Nem importa o verbo que tu usa, qual é no teu currículo. De alguma maneira a gente acaba dizendo que os professores não conhecem o currículo, o documento da escola deles, e aí eles ensinam no segundo ano, no quarto ano, no quinto ano, que eles acham que deve ser ensinado, e não seguem o currículo. Por vezes tu encontra o currículo até com alguma inovação, mas o professor não entrega ele, porque ele passa mais trabalho criando objetivo do que criando os objetivos. Sim, Cristiane, é para dar aula literalmente e sistematicamente. Então a gente vai pelo serviço do menos, a gente vai trabalhar com o currículo como referente de... Então, sem criar, é copiar literalmente. Pronto. Tá? Posso Vamos lá. fazer uma pergunta? Dale. Assim, a avaliação, ela está vinculada, então, aos objetivos. Agora vamos chegar lá, tá? O que eu estou colocando como restrição? Que esses objetivos sejam de um plano na geometria, outro das grandezas e medidas. Isso é uma limitação que estou colocando. Não faz sentido, como, por exemplo, me mandar já plano de aula da estatística, que nem está funcionando. Não podem escolher qualquer habilidade. Eu sou o coordenador pedagógico da escola que estou dizendo que essa semana é a da geometria das grandezas e medidas, tá? Isso aí, Cristiane, que no dom está nas habilidades, os objetivos. Bom, aí a habilidade que eu vou ter lá é reconhecer figuras planas, tá? Estou no limite. O que é reconhecer figuras planas? Tá? Por isso que tem que ler o objetivo, entender. Eu mostrar isso aqui, o cara conseguir dizer que isso aqui é um círculo, um quadrilátero, um triângulo. O que ele vai dizer? Coisa. Isso é a bola, né? Ou quando ele diz, perdão para os meus desenhos, tá? Isso é um quadrado, porque ele não é habituado a usar o termo retângulo, tá? Isso é o que o objetivo quer de reconhecer figuras planas, tá? De reconhecer figuras planas. O que eu vou pensar? Antes de pensar a tarefa,
antes de pensar a atividade que eu vou dar, eu vou pensar assim, poxa, se o meu objetivo é reconhecer as figuras planas, eu quero que no final da aula os estudantes consigam reconhecer figuras planas em posições diferenciadas, em outras posições. Aí eu vou, por exemplo, esse é o meu objetivo, tá? Dá licença que eu vou pegar uma folha de rascunho aqui. Então, esse é o meu objetivo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pensar que eu quero que eles consigam ver as figuras fora do que a gente chama posição prototípica, tá? Isso aqui é um triângulo numa posição prototípica. Aí eu vou começar. Eu tenho desejo na minha avaliação que eles identifiquem que tudo isso aqui é triângulo. Que muitas vezes as crianças dizem, não, triângulo é só isso daqui, ó. Isso aqui não é triângulo, isso aqui não é triângulo. Tanto que vão chegar lá nos anos finais, triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras. Aí o triângulo, retângulo aparece assim, o cara diz, não tem como fazer o teorema de Pitágoras, só dá para fazer aqui, porque ele só aprendeu isso. Bom, se eu quero que, então, que eu chegue no final da minha aula com o sujeito fazendo isso, o que é a minha avaliação? A minha avaliação é identificar se os estudantes atingem a identificação das figuras planas em diferentes posições. Aí na avaliação eu vou criar. Ali na avaliação eu vou dizer onde é que eu quero chegar. E eu vou dizer onde eu quero chegar sobre o conteúdo. Eu não vou dizer, a avaliação é um elemento processual que acontecerá ao longo do processo, dá um sono ler aquilo. Que dá para a pessoa escrever aquilo genericamente em qualquer plano de aula. Não é isso que pode escrever em plano de aula. Aquela avaliação só serve para aquele plano. E ali vocês vão dizer onde é que vocês querem chegar. Talvez, onde está a dificuldade de vocês? Entender a habilidade. Entender a habilidade, entender o conteúdo dali e entender de onde que eu vou partir e onde é que eu vou chegar. É como, por exemplo, vai ter uma habilidade lá da adição, tá? E o que eu quero? A minha adição, o meu objetivo na aula é resolver problemas com 2 algarismos, tá? E o que vai ser o meu objeto de avaliação? O meu objeto de avaliação vai ser a capacidade de interpretação dos problemas de aritmética dos alunos. Então, eu vou fazer atividades, por exemplo, só para ver se eles estão interpretando, que é uma dificuldade usual. Por que eu consigo bolar essa avaliação? Porque eu entendo a habilidade, porque eu sei qual é a dificuldade do aluno, porque a gente consegue perceber como é o desenvolvimento cognitivo dele. Por quê? Porque eu conheço o aluno. Isso é conhecer o aluno, conhecer como o estudante desenvolve as habilidades, como ele pensa, como ele faz. Então, a avaliação é uma avaliação do conteúdo, tá? Não é o processo avaliativo ou princípios avaliativos, que são todos importantes, mas que não dão aula. O que dá aula é o que eu vou fazer ali, tá? Aí, só para fechar o lista, eu não estou lendo o chat, tá? Depois que eu definir nisso aqui, que eu chegar, aí eu vou pensar a tarefa. Aí eu vou pensar, isso aqui vai desenvolver atividade, isso aqui vai garantir que eu consiga avaliar. A avaliação não precisa ser uma prova, não precisa ser uma outra atividade, não precisa ser alguma coisa a mais, alguma coisa que dê uma nota, mas ela tem que ser algo ao longo do desenvolvimento da aula que eu consiga avaliar o meu objetivo, tá? Avaliar em termos práticos. Não pode ser assim, eu vou observar os alunos. A observação é um recurso de avaliação interessante, sem dúvida, mas vai observar o quê? Qual é o conteúdo? Qual é o objetivo que tu quer chegar nessa avaliação? Tá? O que tu espera chegar? Vou fazer a avaliação, vou fazer a observação. Então, cria lá uma tabelinha do que tu vai observar, de sim ou não,
para ver os critérios que aquele estudante tem. O que tu vai registrar no teu diário de classe que aquele grupo de estudantes fez ou não fez? Preciso saber o que é o critério de avaliação. Primeiro, por que estou batendo nessa ideia? Porque a gente começa a planejar de formas por vezes erradas, tá? O que é a primeira forma errada? Pensar, eu tenho essa atividade aqui que é bem legal. Eu vi, ela passou no YouTube e eu achei ela bem legal. Não tem currículo aí, né? Não tem currículo. Sumiu o currículo da escola, passa a ser aquilo que é legal, passa aquilo que é interessante, tá? Aí não, a professora da outra turma fez porque está no currículo e eu vou aplicar a mesma folhinha que ela fez porque é legal. Tem um currículo então, porque alguém já disse o currículo por ti, né? Mas qual é o foco da aula? Onde é que eu vou chegar? Onde é que é a meta? Isso é a avaliação. Assim a gente garante o tripé didático, que é ensino, que é planejamento, prática, avaliação. E essa avaliação tem que estar conectada no resto da aula, ela não pode estar solta e dita como um proforme. Assim. Vamos respondendo umas perguntas aí do chat. Adriele, eu preciso contemplar toda a habilidade escolhida ou posso tirar alguma coisa? Pode tirar alguma coisa. Vão ter habilidades que vão ser, por exemplo, trabalhar com instrumentos de medida de tempo, massa e comprimento. Aí a pessoa quer trabalhar só com habilidades de tempo, tá? Não tem problema. Isso, Júlia. Júlia, porque geralmente as profs pedem para a gente descrever muito bem o que será feito. Sim, lá na metodologia tem que dar pá. Não dá para dizer, eu vou mandar uma folhinha para os alunos, eu vou mandar fazer uma atividade no caderno sem descrever muito bem o que vai fazer. A descrição é uma virtude, a descrição é uma coisa boa, só que essa descrição tem que ser prática, não pode ser uma descrição da ladainha. É o que eu chamo. Um plano de aula não é lugar para referencial teórico. O plano de aula tem que ter lá, assim, o nome da pessoa, o ensino e o objetivo. Capa, referências, não é um trabalho acadêmico, é um material de trabalho do professor, tá? A gente tem que ser direto. Exato, Cristiano. Exato, Cris. Direto na avaliação. Não precisa ser assim, 3 linhas e escreveu a avaliação. Vamos lá, é que na minha cabeça as habilidades já dizem onde queremos chegar, então fico confusa com essa definição de avaliação. Elas não te dizem onde chegar, elas te dizem o que trabalhar. O que trabalhar. Dentro daquilo que eu vou trabalhar, tu como professora vai dizer onde quer chegar. Claro que aqui a gente está fazendo umas avaliações fictícias porque a gente não tem turma e a gente sabe que é o estudante que vai ditar isso. Mas, por exemplo, eu posso ter a mesma habilidade que tu, a Ana pode ter a mesma habilidade que tu e tu ter essa mesma habilidade, e a gente terá os mesmos objetivos como habilidade, mas as avaliações serão tremendamente diferentes, porque a minha turma é super esperta, a Ana tem metade das pessoas com dificuldade de aprendizagem e tu tem 3 autistas na tua turma. Os processos de avaliação, os 3 diferentes, ainda que os objetivos sejam o mesmo. O objetivo é a perspectiva do currículo, do que eu devo desenvolver, mas até onde eu vou chegar com aquilo, aí é a minha turma que vai dizer. E aí eu vou propor uma avaliação em função do que eu conheço da turma. Por que a avaliação a gente tem que criar? Porque depende do que eu conheço da turma. O objetivo a gente não tem que criar porque ele é do currículo. Pois é, Júlia, localizar e nomear as partes do corpo humano, tá? Vamos pegar esse objetivo lá das ciências naturais. Eu não sei se eu vou ser bom nessa habilidade, mas vamos lá. Uma coisa que eu vou saber é que na minha turma eu vou nomear membros, tronco e cabeça, tá? E lá na turma da Ana, que são super espertos, eu vou nomear falange, falanginha, falangeta, tá? Tudo com coisas diferentes, tá? Eu vou ter o objetivo
de localizar e nomear partes do corpo usando lúdicos. Então, vou cantar. Cabeça, ombro, joelho, e pé. As minhas fazem em inglês na aula. Head, shoulders, vão cantando lá em inglês, porque é mais rica essa música. E aí, é um objetivo, através de uma metodologia que é a música e a ação. Mas vão ter crianças que vão ter, por exemplo, que o objetivo vai estar mais voltado a ser parte do corpo, para conhecer o seu corpo e que o estudante possa reconhecer, por exemplo, as diferenças entre os corpos, tá? Ou que ele possa... Isso não é a minha praia, tá? Eu estou invadindo aí a aula da Joana Lira. Mas tem uma outra função, é mais que o objetivo, tá? É mais que o objetivo. Objetivo dado. Então, daí vocês vão dizer, o professor vai avaliar o objetivo? Eu vou avaliar só se vocês escolheram um objetivo, que é da geometria das grandezas e medidas. Só vai estar errado se tiver. Aí vocês vão copiar, vocês vão usar aquele códigozinho do DOM para facilitar a minha vida, tá? E vão copiar ipsis literis, não tem errado. O que eu vou avaliar? A avaliação. Isso eu vou avaliar muito, tá? Mas, sobretudo, a minha atividade, será que a minha atividade é boa ou ruim? Não tem atividade boa ou ruim. Por exemplo, eu vou contar um caso bem pessoal. Semana passada, eu estava trabalhando aqui onde eu trabalho, eu estou estudando a aula da minha filha lá na aula dela, e está ela lá. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Eu pensando, essa mulher dando a tabuada para as crianças memorizar e repetindo e coisas assim. Fui lá olhar a aula, que é os privilégios de quem está em home office e pode espiar. O que a mulher já tinha feito? Já tinha desenvolvido todo o pensamento multiplicativo, tinha trabalhado o cálculo de sentença, que é a conta deitada, já tinha trabalhado problemas de multiplicação, e o objetivo dela era agilidade de cálculo e cálculo mental. Então, para esse objetivo, repetir e memorizar super ajuda e faz sentido. O que é o problema da atividade? Se ela tivesse lá no início introduzindo a ideia de multiplicação, ela já sair com memória e com repetição. Aí ela ia fazer só eles repetirem e memorizarem, e sem entender. Como ela já tinha construído todo o entendimento, memorizar alguns cálculos que dão rapidez são importantes. Por que eu estou falando isso? Porque a atividade depende do objetivo e da avaliação que eu tenho. Então, eu não vou avaliar se a atividade é boa ou ruim. Eu vou ver se ela faz sentido com aquele objetivo, com aquela avaliação. É essa a nota do plano de aula. A atividade desenvolve o objetivo e se ela chega na avaliação. Se tem coerência, se tem um fio da meada. É esse fio da meada. É a mesma coisa assim, ó. Por exemplo, vou voltar para o meu plano de aula de reconhecer figuras planas, tá? Aí, o que é a atividade que o sujeito vai colocar lá? Nós vamos fazer um teatro no qual cada criança vai fazer a roupa com uma figura geométrica. É legal a atividade, é bem legal. Ela serve para esse objetivo? Ela é bem ruim. Ela é bem ruim, porque tu vai gastar 2 horas fazendo uma roupa, tu vai gastar material, tu vai fazer outra coisa que vai fazer, vai montar um teatro que tu vai ter que ensaiar, que tu vai interpretar, mas o que tu fez de reconhecer figuras planas? Nada. Como também tem que cuidar o que o objetivo pede, assim. Alguém me mandou um plano essa semana que era assim, poxa, não vou me lembrar bem do objetivo, mas é alguma coisa do tipo assim, ler e identificar intervalos de tempo. O que é um intervalo de tempo? Entre 3 e 4 horas, entre terça e quinta-feira, entre 2014 e 2020. Intervalo. Aí, a atividade que a pessoa propunha era ensinar a ler os dias da semana.
o que era segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e localizar no calendário, que é um instrumento de medida, o calendário. Tá boa essa atividade? É uma atividade que pode ser bem importante, mas ela confere com esse objetivo de intervalos de tempo? Não bate. Tá? Posso usar o calendário para trabalhar com intervalos de tempo? Claro que eu posso, mas a atividade tem que ser focada no objetivo intervalos de tempo e não identificar informações em calendários. Ah, mas para ele ver intervalos de tempo, ele já tem que saber o calendário, então eu estou começando. Bom, então vocês estão começando. Quando a gente lê uma habilidade num currículo, a gente presume que as habilidades anteriores para empreendê-la estão adquiridas. Se está lá ler intervalos de tempo, é porque ele sabe já mexer no calendário, porque ele já aprendeu no primeiro ano isso. Se ele não soubesse ler calendários, não teria aquela habilidade ali. As habilidades têm essa progressão. Então, cuidem para não fazer coisas iniciais que são anteriores àquela habilidade, tá? Eu também achei o doguinho um querido, né? Bem quietinho, tomando um cafuné. Ganhos secundários da aula online. Na aula não teríamos. Quer dizer, na aula teríamos alguns doguinhos também. Gente, perguntas do plano, vamos aproveitar. Prof. Tá me escutando? Perfeitamente. Para cada momento que eu vou aplicar uma atividade, eu tenho que explicar também o que vai ser feito, né? Não é só na metodologia. Não entendi tua pergunta. Como assim? Eu não estou te escutando, está falhando muito. Eu escrevi no chat, respondendo Simone, sim, é na metodologia que vou na metodologia. A pergunta é meio ambígua para mim, Simone. É na metodologia que vão ter os momentos da aula, os momentos da tarefa, né? E lá vão estar explicados, não preciso explicar em nenhum outro lugar. Vai dizer lá, tu pode de diferentes maneiras escrever as metodologias, né? Eu, quando eu era estudante de pedagogia, a gente escrevia assim, ó, vou começar a aula fazendo a chamada e nesses números das chamadas eu vou pedir que os estudantes identifiquem quais que é o dobro do número da chamada deles. Tá? E ia contando a aula assim. Aqui na FURG a gente tem bastante o hábito dos momentos, né? Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Não tem problema usar os momentos, mas aí no momento tu diz, no primeiro momento, vou fazer isso, isso e aquilo. Segundo momento, vou fazer isso, isso e aquilo. Terceiro momento, isso e aquilo. Tá? Não é explicar teoricamente, tá? É dizer, ó, vou trabalhar com balões, dentro dos balões vão ter esses objetos, eu vou pedir que eles reconheçam formas nas faces dos objetos. É isso a explicação, tá? Tá bem, não tem teoria em plano de aula, a gente percebe a teoria dentro da aula. Uma discussão teórica, apresentação teórica ou coisa assim. É uma aula. Desculpe, mas, né? São muito da manhã. O que Júlia escreve.
Júlia, tem 2 riscos dentro disso, assim. Tu tem um professor meio capenga que não entende as intencionalidades, e isso é possível. Por exemplo, naquele objetivo que tu me propôs de ler e nomear partes do corpo, eu seria um professor bem capenga que não entendia. Mas da matemática eu juro e prometo perceber as intencionalidades. O outro caos dessa possibilidade é ter o sujeito pensar assim, muito usual, assim, mas na hora da aula eu exploraria tal coisa. Bom, então escreva no plano que exploraria, né? Pensa na cabeça dele que ele mas não põe no plano, tem que pôr no plano. As que ficam na intenção e que não estão no plano. O plano tem que ter as intencionalidades. Dar coisas assim. Deixa as atividades aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Vou mostrar atividades da aula da minha filha, ó. Tá? Aqui da escola dela. Observa a imagem e daí o que pede aqui, ó. Quantos tem? Isso aqui é primeiro ano, tá? Aí tem as representações e aí pede para ela botar as quantidades. Aí pede para ela desenhar o que tem mais, o que tem menos. Quais tem a mesma coisa, porque ela não escreve ainda, tá? É primeiro ano. O que tem que entender disso aqui? O que é o objetivo dessa atividade? Identificar quantidades. O que é o equívoco da professora, por exemplo? Mandar pintar, tá? Por quê? Porque eles vão gastar muito mais tempo pintando essa imagem do que realizando o objetivo de identificar quantidades, tá? Mas é lúdico pintar. Não. É recreativo, tá? Lúdico seria entender uma atividade divertida na linguagem própria da criança para aprender. Pintar esses elementos pode ser uma distração, uma recreação, e isso pode ser importante, mas não vai ajudar a entender as quantidades. Então, não é uma atividade lúdica, é uma atividade recreativa. É bem importante ter essa diferença, tá? Mas aí, o que a gente vê, por exemplo, nas intencionalidades? Que o professor se perde nelas, muitas vezes, em relação ao nome do lúdico. Por exemplo, olha que bonito isso aqui, que legal. Isso aqui é uma atividade de álgebra para primeiro ano, tá? Identificar nas sequências o número que falta, tá? Aí aqui tem uns quebra-cabeças, ó. O quebra-cabeça é um recurso lúdico para a pessoa entender a sequência que está faltando dentro da coisa. Aí sobra um tempinho, por diversão e recreação, a gente pinta o boneco ali. Mas o objetivo não é pintar o boneco, tá? É isso que tem que ter muita clareza nas atividades e intencionalidades. Tá? Isso, vamos pensando, é muito prático o plano. Tem problema escrever demais? Não tem. Mas onde é que eu tenho que escrever demais? Lá na metodologia. Explicar bem explicadinho como é que eu vou dar aula, como é que vai ser. Se vocês quiserem perceber, por exemplo, como é que eu faço no AVA, né? Cada semana é um plano. Né? Então, eu tenho um material ali, um objetivo e um instrumento de avaliação. Tá? Às vezes eu não tenho uma avaliação que funciona numa semana, que é ao longo de 2 semanas, para dar mais tempo de existência. Mas é basicamente isso. Júlia, gostei do teu escrito. Não tem problema nenhum mandar uns e-mails, tá? Mas precisamos fazer um exercício de objetividade, porque eu tenho dificuldade de entender de tanto que tu me explica. Eu não, às vezes, quando a Júlia manda e-mail, eu leio a primeira frase, eu já entendi o que é, mas daí tem mais 3 parágrafos para falar sobre aquela frase. Tá? Não tem problema, é um exercício de síntese.
Vamos lá, gurias, tragam dúvidas dos seus planejamentos. A Iana pode falar, a Cristiana, a Gabriela. Gabriela, tu anda muito quietinha nas aulas. Jéssica, Juliana tá aí, Kathleen, Kimberly, Simone, Mariana já foi. Quem tem dúvidas dos planejamentos aí? Isso é virtude, Ana, ser sucinta, ser objetivo. Mas tem que ter conteúdo, como diz uma pessoa que eu conheço. Então, gurias, assim, ó, antes podem me escrever sempre, mas tentem sempre entender o objetivo. Ainda que a habilidade esteja dada, tentem refletir sobre ela. O que é para fazer nela? É para identificar? É para reconhecer? É para ler? O que é aquele objetivo para ser desenvolvido eu precisaria já saber antes e o que ele vai servir para fazer depois, sabe? Tenta entender isso que vocês conseguem localizar melhor a atividade, tá? Para fazer essa atividade, o sujeito deveria fazer isso. Como normalmente a gente tem um hábito de presumir que os sujeitos não sabem nada, a gente sempre começa as atividades para coisas muito iniciais, que às vezes estão fora delas, tá? Quando a gente está no presencial, tinha um semestre inteiro, tinha uma época do semestre que eu pedia plano só de 4º e 5º ano. E era uma dificuldade para a turma. Por que uma dificuldade? Porque as pessoas são planos mais complexos para o 4º e 5º ano. A gente já presume que eles já leem e escrevem, já dominam as 4 operações, já estão mais avançados. Mas a gente, mas daí, será que vão saber isso? Será que não vão saber aquilo? A habilidade já presume que sabe. Então, a gente parte do que entendem. Senão, não deveriam estar ali. Então, tentem refletir sobre o objetivo, meditar sobre ele. Assim. Hein, João, a princípio, assim, ó, eu entendi tudo. Posso ficar prontinha para fazer os planos. Mas provavelmente quando eu começar a fazer é que as dúvidas vão surgir. Então, vai ter muita pergunta minha lá no AVO, com certeza. Tá? Então, eu também acho que sim. Aí eu quero dar uma outra dica importante, assim. Pode copiar o plano da nova escola? Pode. Mas pode em certa medida, tá? Em certa medida, em que sentido? Os planos de lá, eles estão baseados pela BNCC, tá? Nem sempre as habilidades do Dom são iguais às da BNCC. Elas estão adaptadas para a realidade local. Então, o plano também precisa ser adaptado para a realidade local, tá? Nem sempre a avaliação está clara lá no plano da nova escola, tá? O plano da nova escola vai trazer, em muitos momentos, slides, tá? Não é slides, é um plano de aula que é um documento Word, é um texto corrido, tá? Então, não me mandem os slides da nova escola, porque eles são crus, não teve serviço nenhum de vocês, precisa ter uma adaptação. Mas eu quero, por exemplo, trabalhar com a grandeza de comprimento. É uma coisa que a gente não trabalha muito, né? A gente mede as crianças na altura da filha, e o que mais que eu faço com isso? Eu vou lá na nova escola olhar o que tem sobre o comprimento. Vai, olha, bem legal. É bem bom, as atividades que estão lá super boas. A gente teve uma menina aqui da FURG, que inclusive foi contratada pela nova escola para fazer planos de aula, né? Que é a Letícia Maffei, ela é do time Nova Escola.
e é uma das pessoas que faz esses planos aí de acordo com a BNCC, que foram feitos. Ela é aqui da FURG. Hoje ela trabalha como pedagoga no HU, a parte de recreação e brinquedoteca lá do HU, para as crianças que estão internadas, é coordenada pela Letícia. Ela fez concurso, ela é técnica, né? E ela é pedagoga e licenciada em matemática. Ela tem as duas habilitações e ela faz planos aí, um bico fazer plano de aula. Professor, então, posso pegar, tipo, os exercícios da nova escola, mas teria que adaptar ou eu posso pegar a folhinha que tem lá? Eu não sei se o exercício tem que adaptar. Às vezes ele tá bom do jeito que tem, mas ele condiz com o teu objetivo, com a tua avaliação. É isso que é o segredo. Não é em nenhum momento questionar a atividade. As atividades que estão lá são excelentes, maravilhosas, mas elas condizem com o objetivo e a avaliação, porque lá elas estão conectadas com um referente de currículo que é a base. E a base é uma habilidade mais generalista, né? Então, se elas conectam com a tua habilidade e a tua avaliação, sim. O que eu já vi, por exemplo? O objetivo da BNCC é bem parecido com o do DOM. Aí o sujeito vai lá e pega a atividade, mas daí a avaliação, que é a hora dele escrever onde ele quer chegar, não chega com aquela atividade. Aquela atividade é boa e ela chega em outras coisas, mas não no que ele diz que vai chegar. É essa coerência que precisa ver. Tá, obrigada. De nada. Eu só queria pedir para que alguma de vocês, Rafa, vou te pedir para te incumbir disso. Avisa no grupo da turma, que são 2 planos oficialmente, então, que são geometria e grandeza, porque nem todo mundo vem no atendimento, claro. Isso aí, Júlia, a gente vai construindo a ideia. É esse o momento aí, durante a formação inicial, que a gente tem que ter dúvidas e que a gente tem não saberes aí. Professor, caso pegue alguma atividade da nova escola, de um outro site, tem que colocar referência embaixo? Não. Por quê? Vou explicar bem. Não é plágio que você está fazendo. Plágio se dá em relação a direito autoral, né? Quando está se copiando ali um texto ou uma coisa. Quando a pessoa colocou como forma pública ali a atividade, por exemplo, usar o material dourado, a gente pode olhar o plano da nova escola, mas o material dourado é algo convencionado, não tem direito de propriedade da nova escola. E não tem problema a gente copiar um plano de aula, fazer uma outra ação, porque não é uma função acadêmica, é uma função de prática profissional. Né? Tanto que a gente vê aí, tem escola de rede, tipo Salesianos, é um currículo para a rede toda. Né? Outros usam positivo, é a mesma apostila para a rede toda. Não tem plágio nenhum dentro disso, porque não é acadêmico, não tem direito autoral rolando. Tá, obrigada. Isso aí, Cristiana, a gente tem que se sentir segura. Dá um esforço de ansiedade dentro disso, porque né, é uma novidade, mas tem que lutar com isso, porque é o nosso trabalho. Se a gente estivesse dizendo assim, eu estou com dificuldade para usar, sei lá, uma calculadora científica. Tá, tudo bem, talvez vai ser profissional lidar com isso, mas planos de aula
Não tem como negociar. Não tem. Tem que saber fazer. E aí a gente erra e aprende de novo. Essa é a ideia aí da graduação. Errar e saber fazer. Quero portfólios lindíssimos no estágio. Oi, Simone. Eu me senti um pouco mais segura também. Eu fiz vários e vários, sabes que eu te reenviei muitos, né? Mas agora eu tô conseguindo, acho que, né? Eu quero ver no papel como é que vai ficar. Mas acho que eu consegui compreender bem melhor e tô mais tranquila. Teve noites que eu não dormi. Essa noite eu fiquei de virada só para guardar a tua aula, porque eu estava muito ansiosa. Eu sou a ansiedade em pessoa. Não, vamos lidando com isso. E como as meninas falaram, nós temos muitos outros trabalhos a fazer e eu não consigo nem pegar os outros porque eu estou preocupada com estes. Então, tem muitos. Olha, eu quero advogar em favor no meu. Gastem mais tempo no meu, que o meu é mais importante. Primeiro, por que é mais importante? Por que o meu é mais importante? Primeiro, porque eu sou mais bonito que os outros. Isso já devia ser justificativa o suficiente. Olha a razão da pessoa. Não, porque metodologia é a essência do terceiro ano, né? Como eu acho que no módulo que vem, se dediquem aos planos de aula e às metodologias que vem. Mesmo quando a gente não tem pandemia, o terceiro ano é o ano mais difícil, é o ano mais trabalhoso. Vocês vão ver, o quarto ano vai ser uma barbada. A partir de junho, vocês vão estar na folga. É só o TCC e o estágio para fazer. Mas daí quase não tem aula. Pois é, Charlene, eu só levo a fama de malvado, sabe? Tu sabe que as minhas filhas dizem que eu sou o Senhor Gru do filme do meu malvado favorito. Eu sou malvado, mas eu sou bem mole também. Bom, 9 horas, gurias, acho que deu por hoje, né? Agora, o que vier, vem no AVA, vem a partir da prática e das dúvidas do fazer que serão próprias. E aí eu vou esperar por lá para responder, tá? Mandem para lá. Tá, a respeito das notas, tá tudo corrigido, tudo lá, viu? Inclusive do exercício já sai tudo certinho no AVA. Eu vou corrigir os planos e vou registrar as notas no AVA. À medida que eu for terminando, sai a média que tiver no AVA é a que vai para o sistema. Isso aí tudo automático, tá? Podem ir já acompanhando tudo por lá. Mas já corrigi todos os áudios, já corrigi todos o segunda aula que tinha ali, e agora o exercício eu não preciso corrigir, que o sistema mesmo corrige. E aí agora os planos, eu vou levar um tempinho corrigindo, mas devo fazer até o 29. Bom, boa semana, boa última semana de módulos. Força na peruca, que é agora que a gente precisa dar essas energias e esse gás para se motivar e fazer as coisas, tá bem? Um abraço para vocês e parabéns pela escolha da profissão. Eu sei que é trabalhosa, mas vale a pena. Vamos que vai ser bem legal. Bom, tchau, tchau.